Isso daqui é uma shuriken de aço laminado. A shuriken é uma arma japonesa, uma arma que quando ela é utilizada por quem tem o treinamento adequado, do jeito adequado, quando você arremessa ela, ela literalmente não acerta o seu alvo. Ela é quase que teleguiada, dependendo do seu nível de treinamento. Ou seja, ela não acerta, ela não erra o seu alvo. Se você tem a técnica certa e você tem o treinamento certo, no tempo certo, a Shuriken ela vai como um raio laser. Por que que eu estou mostrando isso especificamente? Eu fiz muitos e muitos anos de artes marciais e em 99 isso culminou com a minha viagem ao Japão, onde eu fui em vários lugares do Japão e lá eu adquiri armas japonesas tradicionais que eu trouxe para cá. Mas eu estou falando isso porque a Shuriken ela é uma arma intencional. Ela tem uma intenção específica. E esse vídeo aqui, ele também é muito intencional. Qual é a minha intenção hoje aqui para vocês? Eu quero falar sobre uma associação sem fins lucrativos que ajuda crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e acolhe essas pessoas. A minha intenção é que vocês entrem no site que eu vou deixar aqui embaixo, conheçam essa associação, entendam a importância do trabalho deles e de alguma forma se envolvam com ela. Conheçam mais, entrem em contato, ajudem. Esse é o meu objetivo. Mas se você não me conhece, meu nome é Lucas Marcília, esse é o canal Restauração SA. E não se preocupe que esse não vai ser um daqueles vídeos apelativos que eu vou mostrar crianças chorando, coisas emocionais. Embora eu seja hipnoterapeuta e praticionador de PNL, não. Eu não vou usar as minhas habilidades para te emocionar aqui. Não é esse o meu intuito aqui. Nem faz parte da minha personalidade. O que eu vou fazer aqui, basicamente, é te mostrar uma instituição da qual eu gostei muito. Eu acho que tem um trabalho muito importante. E eu senti no meu coração de divulgar no meu canal. Afinal, o canal é meu. Então, eu vou te falar um pouco da minha experiência sobre o que eu aprendi dessa instituição e você é livre, tome as suas próprias decisões, tire as suas próprias conclusões. Como vocês sabem, eu vim da EPS, né, Escola do Profético e Sobrenatural, gravei um vídeo específico agradecendo muito a honra de ter participado da 15ª edição. Vou deixar aqui em cima o vídeo, vou fazer assim com o dedo para mim colocar o link depois, tá? E lá eu conheci pessoalmente o Reinhardt, que é uma pessoa que eu já conheci da internet, um grande profeta, um grande mestre da palavra, uma pessoa que eu tenho tantos e tantos livros dele. Aqui tem uma série, enfim, mostrei isso no vídeo passado. E basicamente, gente, ele é uma pessoa que já era um profeta. Para alguns, ele não gosta dessa dominação, mas um pastor famoso, entre aspas, mas uma pessoa grande na palavra, uma pessoa conhecida no meio cristão, que veio para o Brasil, mas ele veio praticamente sem recursos para cá. E como nasceu essa associação que se chama Brazilian Kids Care, BKK? Basicamente, ele foi para o Maranhão, para São Luís do Maranhão, pelo menos é a parte que eu aprendi. E lá ele se deparou com uma situação horrível, horrorosa, que eu nem posso falar aqui se não cai o vídeo. Mas basicamente crianças oferecendo troca de favores por comida, por coisas básicas. Situação assim apavorante. E aí, o que que aconteceu? Ele ficou tão abalado no coração dele com essa situação que ele ficou sofrendo, 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 chorando, chorando, semanas, muito, muito tempo abalado. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu morei muito tempo em São Paulo, já morei em lugares em São Paulo que não tem como você não ver a situação que está espalhada por São Paulo. Eu já morei na Rua Helvétia, gente, 2 quadras da Cracolândia, então eu já vi muita coisa. E morei lá de 2013 até 2019, mais ou menos. Então, vi muita coisa lá. E o que acontece? O nosso coração, pelo menos em São Paulo, para quem está dentro da Matrix, quem assistir meu vídeo 201 para frente vai entender o que eu quero dizer com Matrix. Você está numa rotina de programação, você tem que acordar, fazer isso, que você vai se dessensibilizando, seu coração vai ficando duro. Então você dá uma esmola aqui, você dá uma comida ali, mas no fundo, no fundo, você se acostuma com ver as pessoas na rua, ver as pessoas sofrendo. Existe uma programação social nesse sentido. E eu também fui assim por muito tempo e de certa forma ainda sou. Não vou ficar com hipocrisia aqui nesse vídeo. Não dá para arrumar o mundo inteiro, mas ainda hoje tem vezes que eu tô fazendo uma coisa, tem alguma pessoa pedindo, eu não paro e ajudo da forma que, digamos, as escrituras pregam em relação à irmandade, certo?
quem é o seu próximo. E aí que tá. Durante um longo período da minha vida, eu ajudei pessoas, mas meu coração foi endurecendo. E quando eu fui, digamos assim, evoluindo como pessoa e também, curiosamente, mudando para bairros melhores, eu estava morando já no Itaim Bibi, na rua Jesuína Arruda, que é uma rua assim top de lá, né? Mais ou menos no cruzamento com a Renato Paes de Barros. E ali tinha um mercado que era um Carrefour super elitizado. Pra vocês terem uma ideia, um pouquinho mais para baixo tem uma rua que chama João Cachoeira, que tem um Carrefour, tem os produtos mais básicos e tudo mais. Mas naquele Carrefour lá, que é o Carrefour Itaim Bibi, fica na Renato Paes de Barros com a Josina Arruda. É aí que eu morava. Tem uma padaria artesã aqui do lado, que de final de semana a gente parava até Rolls Royce ali, aquele Rolls Royce inglês antigo com motor para fora. Então é um bairro muito, muito privilegiado, digamos assim. E ali as pessoas pediam comida, pediam coisas, ficavam na frente desse mercado. De alguns anos para cá, o que que aconteceu comigo? Por exemplo, ia ter 10 pessoas entrando no mercado, a pessoa vinha e pedia para mim. E eu comecei a dar muito, muito, muito. Assim, tipo, numa frequência maior do que eu dava. Parar, ver o que a pessoa quer. Ou quando eu estava apertado do meu orçamento, eu falava, olha, isso aqui não dá, mas dá para te dar isso, etc. Eu cheguei a comentar com a minha esposa, olha o nível de dessensibilização. Será que essas pessoas acham que eu tenho cara de otário? Porque eles só pedem para mim, ou eles pedem muito direcionamento para mim. E aí, qual que foi a minha conclusão hoje disso? Na verdade, quem está em necessidade, ele percebe quando a pessoa está com o coração totalmente fechado e pega aquela pessoa que ainda tem um pouco de sensibilidade. Então, naquela época, o que que isso significava? Que eu estava meio que tirando um pouco do meu coração torto. Isso chamava a atenção das pessoas para eu ajudar. Recentemente eu vi um vídeo desses filósofos que ficam famosos na internet, que ele basicamente ele foi no mercado ali na Rua Lorena, ele mora ali numa região também nobre, próxima à Avenida Paulista, ali descendo ali a Brigadeiro Luiz Antônio tem a Alameda Lorena. E ele foi num pão de açúcar ali e pediram também para ele comida. E ele achou que não queria dinheiro e falou assim: olha, se vocês forem comer mesmo, eu como. E o que aconteceu? Os caras podem comer com a gente. Aí ele, já rico, milionário, youtuber, famoso, falou: eu vou fazer essa experiência social. E de fato, ele sentou com eles para comer, ele viu a fome que aquela família tava. Depois disso, ele recebeu um torpedo falando assim: nossa, nosso próximo voo para Dubai tem um avião que tem banheira. Tipo, como ele pode tomar banho todo dia na casa dele. Quão fútil é aquilo? E ele grava o vídeo se sentindo mal. Tudo bem que é uma hipocrisia para ganhar view, a gente sabe como é que funciona esse jogo. Mas o relato em si me relacionou muito com o que eu via no passado. Tipo, eu não presumia que aquela pessoa ia vender aquilo, eu presumia que aquela pessoa ia comer aquilo. Então, e de lá para cá, acredito eu que eu tenho evoluído bastante, mas ainda assim, totalmente longe do que aconteceu com o Reinhardt. Quando ele viu aquilo, e aí que é o ponto, quando ele viu aquilo, São Juiz, por isso que eu fui fechando esse parênteses, o coração dele não estava duro, o coração dele estava totalmente aberto. Ele absorveu toda aquela dor, e ele quis absorver toda aquela dor. Ele até conversou numa das aulas que eu assisti dele, que a irmã dele falou: se você absorver isso vai te fazer mal, vai te... Ele falou: não, eu quero absorver isso. E conversou com Deus porque eu quero fazer alguma coisa a respeito. Então, mesmo sem recursos, mesmo sem falar português tão bem, mesmo sem contatos, o que que ele fez? Ele trabalhando, ele tem os livros dele, ele tem os cursos dele, os livros que são maravilhosos. Ele, com os recursos dele, ele montou a primeira instituição, digamos, o primeiro abrigo, o primeiro trabalho ali. E ao longo de muitos e muitos anos, com a ajuda de muitas pessoas, ele desenvolveu essa associação que se chama Associação Brazilian Kids Care. E é sobre isso que eu quero falar. Basicamente, essa associação tira crianças e adultos em situação de vulnerabilidade. E quando eu falo vulnerabilidade aqui, gente, eu estou falando de coisas que são terríveis, que nem dá para falar no YouTube que cai. Mas é aquilo que você imagina. Situações de real abuso, tá? Eu vou pegar e abrir o site oficial aqui e só para colocar a definição oficial dessa instituição, ó. A Brazilian Kids Care é uma associação sem fins lucrativos que se dedica no trabalho de acolhimento e proteção e capacitação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio de abrigos, projetos, contraturnos, ações sociais e missões. Então eles têm vários caminhos. O abrigo, para aquela situação que a criança precisa ser totalmente restaurada. A criança vem às vezes parecendo um bicho de tantos abusos que ela sofreu, entendeu? Ela perdeu até a sensibilidade à humanidade dela. E aí tem projetos, ações sociais. Mas qual que é o tema central aqui? Essa criança que estaria perdida, ela vai ter amor, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir
realmente envolvida por uma espécie de um cuidado. Ela vai receber princípios, valores, ela vai poder se reinserir na sociedade de uma forma diferente, porque assim, a nossa identidade ela é formada do 0 aos 12 anos. Então isso já é um princípio da neurociência. Quando você, nesse período, você sofreu algum abuso, mas você recebe amor, recebe carinho, recebe valores, recebe princípios e valores que você deve seguir, recebe um exemplo, e aqui no caso também, uma visão cristã do mundo, uma visão positiva do mundo, você pode ser restaurado como pessoa. É isso que eles fazem. Restauram crianças, restauram a chance dessas crianças ter uma vida melhor. Então é um trabalho muito bonito, é um trabalho lindo. Quando eu estava na EPS, um colega meu, o Denner, colega de quarto, ele foi assistir, ele foi lá no abrigo fisicamente, voltou, eu vi ele falando um pouquinho sobre o abrigo. Então, assim, não é uma coisa que a gente ouve falar daqui e dali. Uma pessoa que estava comigo visitou um abrigo, viu o reflexo disso nessas crianças. Então a gente fala daquilo que a gente tem noção. Eu conheci o Rainer pessoalmente, eu conheci muitas pessoas incríveis que trabalham para a Brazilian Kids Care. Por isso que eu senti vontade no meu coração de gravar esse vídeo. E assim, gente, esses abrigos estão concentrados nas regiões de maior vulnerabilidade, hoje, que são o norte e o nordeste do país. Então a gente não quer discutir esquerda e direita, mas a gente sabe que essas regiões aqui são regiões assim em que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é baixíssimo, que os recursos eles não são aplicados onde deveriam ser, que a incompetência é grande, que a corrupção é grande. Então eles fazem um trabalho que às vezes substitui o trabalho do Estado. Queria dar mais alguns dados aqui para vocês de por que esse trabalho é tão importante. O que eles visam combater, digamos assim? Desigualdades sociais, pobreza e exclusão social, falta de vínculos afetivos e familiares, passagem abrupta da infância para a vida adulta, falta de acesso à educação e trabalho, falta de recursos materiais mínimos para a sobrevivência, inserção precoce no mercado de trabalho, falta de perspectiva de entrada no mundo formal de trabalho, exploração do trabalho infantil, falta de perspectivas profissionais e projetos do futuro, alto índice de reprovação e evasão escolar, oferta de integração e consumo de drogas, uso de armas e etc. Até coisas mais fortes aqui, mas basicamente eles tiram as crianças de tudo isso e devolvem carinho, amor, uma estrutura para ela se desenvolver como pessoa, personalidade, valores, basicamente alimentação, estudo, tudo que uma criança deveria ter dos seus pais, ou no mínimo aquelas crianças que são órfãos do Estado e não têm. Então esse é o trabalho deles. Vou trazer alguns números aqui, gente. Olha, são 11 unidades, tá? Em 7 estados, mais de 335 crianças matriculadas, mais de 241 mil crianças abrigados que já passaram ao longo do tempo, ou seja, que já tiveram algum processo de restauração e passaram por ali, e mais de 16.500 refeições servidas por mês. Então, locais do Brasil em que a pessoa não se alimentava uma vez por dia, ela tem 3 refeições por dia, ela tem condição de se desenvolver. Enfim, resumindo, gente, é um trabalho maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. E o que eu digo é o seguinte: eu não estou nem compartilhando, porque eu não estou falando aqui oficialmente pela BKK, tá? Não estou nem compartilhando porque eu não pedi autorização. Eu estou apenas usando o meu canal e o meu tempo para recomendar para você essa instituição. Empresários, queria falar um pouco com empresários sobre isso, agora que eu já apresentei um pouquinho da instituição. O que acontece hoje? Nós temos uma narrativa cultural ligada à política que os empresários são maus. Mas a gente sabe que os empresários hoje, eles financiam boa parte do terceiro setor, que o Estado hoje sozinho, sem o dinheiro dos empresários, sem a generosidade dos empresários, não existiria. Então, para vocês, empresários, que eu sei que ajudam, empresários cristãos, empresários que às vezes são de outra denominação, mas que têm no seu coração a vontade de ajudar, eu peço que vocês conheçam esse trabalho da BKK, eu vou deixar o link aqui embaixo. Entrando no link, gente, vocês podem ler, analisar, tem contato para fazer perguntas, tirar dúvida. Do lado direito é muito fácil, se você quiser ajudar de alguma forma, tem lá doar, um botão bem grande assim do lado direito, acho que é verde o botão. Você clica lá,
põe Brasil, que você está no Brasil, já aparece um Pix, já aparece os canais para você ajudar. Eu sei que tem muitas pessoas que ajudam de coração, e assim, recomendo que você que ajuda de coração faça isso. Mas eu também conheço um grupo de empresários, até de advogados, que eles escolhem instituições para ajudar por uma questão contábil, para ter benefícios tributários. Então, todo ano eles selecionam instituições diferentes. Para quê? Basicamente para ter um benefício tributário por ter doado, fazer uma compensação tributária, esse tipo de coisa. Para você que tem esse perfil, eu recomendo também você que você analise esse vídeo e analise esse link aqui embaixo, por quê? Faz muito mais sentido do ponto de vista empresarial, de compliance mesmo, você doar para uma instituição que as sedes existem, que não é ligada a nenhum partido político, que não é ligada a nenhum sindicato, que faz um trabalho real. Então, mesmo que você não tenha no seu coração que você quer ajudar, mas você é uma grande empresa que quer fazer uma compensação tributária, quer fazer alguma questão tributária, doando para uma instituição, uma associação que realmente tem um trabalho, eu recomendo o Brazilian Kids Care, porque eles realmente têm um trabalho. Então, do ponto de vista de compliance, até para preservação da sua empresa, você vai estar doando para alguém cujos recursos têm prestação de conta, são destinados seriamente para esse fim, que você pode ver o produto final, o site, o Instagram, vou deixar o Instagram também aqui embaixo, eles mostram o trabalho, então você pode ter uma segurança jurídica maior para você doar. E basicamente é isso, gente. O vídeo de hoje não é sobre mim. O vídeo de hoje é sobre um chamado de divulgar essa instituição. Eu senti vontade no meu coração. Eu não vou me alongar aqui, mas o que eu digo é o seguinte: todos nós temos talentos. Na parábola dos talentos, que é aquela parábola bíblica, você deve escolher o seu talento e aplicar para alguma coisa, para comunicação, para qualquer coisa que possa ser útil. Só não faça uma coisa na sua vida, só não enterre o seu talento na areia. Entende? Às vezes você tem um chamado para contribuir, para ser solidário, e a correria da vida te faz perder disso. Não fique assim, não se perca na velocidade desse mundo. Para, respira e analisa. Escolha um projeto. Talvez um outro projeto, mas assim, estou te apresentando aqui um projeto. Você vai perder 5 minutos lendo o site, veja se faz sentido para você ajudar. E você vai fazer a diferença na vida de crianças que realmente precisam, que realmente necessitam. Bom, é isso. Já falei, eu me chamo Lucas Marcílio, esse é o canal Restauração SA e até o próximo domingo. No próximo domingo, gente, eu vou falar sobre milagres. Tchau, tchau, até a próxima.